Dia, meu Brasil! Bom dia, Portugal! Vamos dar aula da quarta-feira? Bom dia, bom dia! Sabe qual é a nossa aula hoje? Como prosperar sem se esgotar, meu amor. Tudo que a gente mais quer da forma mais leve possível. Você é capaz de pensar que existe uma coisa dessa, que é possível? Pois, vou te contar como que era a minha vida antes e como que é agora, né? Vamos nessa? Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, que rápida! Ó, eu sou Carolina Vatti, como tem sempre muita gente chegando por aqui, eu vou me apresentando todas as vezes, né? Sou Carolina Vatti, sou mentora de inteligência sistêmica, com mais de 15 anos no desenvolvimento pessoal. Bom dia! Mais de 10 países atendidos, gente, eu fico chocada com isso, né? Que delícia! Mais de 10 países, gente, falantes da língua portuguesa, mas espalhados em 10 países, brasileiros, portugueses, africanos, que falam português por aí, tá? Sou criadora do MES, Método Estrutura Sistêmica, e eu já ajudei centenas de mulheres a prosperarem sem se esgotar. Gente, é possível começar a virar essa chavinha na sua vida, tá? E é pra lá que a gente vai hoje. Vamos falar como que a gente começa a... Vamos trocar o prosperar esgotada na força da luta por conquistar com leveza? Não é o que a gente quer, tá? E recadinho importante, em honra quem me honra, como sempre, eu vou dar de presente um mapeamento sistêmico, tá? Em honra quem me honra, com seu tempo e presença aqui nas aulas, né? As gatinhas estão sempre por aí. Para você que tá sempre aqui assistindo as minhas aulas, você vai escrever aqui a palavra-chave de hoje, que é lugar. Deixa eu anotar aqui, ó, comenta lugar. Para concorrer a esse mapeamento sistêmico, tá? Comenta lugar. Tá, vou deixar aqui salva a nossa palavra-chave para vocês não se esquecerem. Fixar o comentário, tá bom? Que é a nossa palavra-chave. Pode se colocar aqui no chat, eu anoto, ou pode colocar na aula que fica salva para as meninas que vão assistir depois. Muitas de vocês vêm, vai ficar gravado, sempre fica gravado, tá, gente? E comenta lá lugar, que eu vou escolher uma pessoa para ganhar um mapeamento sistêmico, tá? Faz parte do meu transbordo, uma pessoa só, porque a agenda é apertadinha, né? Tudo amarradinho, mas deixo disponibilizado uma vaga para vocês, tá? E fica até o fim, porque tem as joias da coroa, que são aquelas perguntas pra gente começar a entender aonde eu estou nesse processo da conquista com leveza e o que fazer pra isso mudar. Feito? Já são as primeiras coisas pra você começar a cravejar a sua coroa de rainha, não é isso que a gente tá construindo? O lugar de rainha da própria vida? Então essas perguntas estão te ajudando nesse caminho, tá? Sempre, todo fim de aula, tem joias da coroa. Se você já tá assistindo as aulas já há bastante tempo e já tá respondendo essas perguntas, você com certeza já subiu uns degraus, tá? Sim, vamos começar então, minha gente. Bom, dei uma olhada na agenda aqui, porque eu já tô pensando, essa aula tem que ser rápida? Não, temos tempo hoje. Vou contar o que está acontecendo com a senhora, porque como vocês sabem, eu tenho uma câmera instalada dentro da vossa cabeça. Eu falava que era aí na sua casa que eu conseguia ver o que acontecia, mas já tá aqui. Eu consigo saber o que a senhora pensa, tá? Por quê? Porque é como eu pensava também. Que é verdade, entrega no jogo, tá? Mas como que é? Como a senhora vive? Você prospera. Você trabalha muito, se esforça muito, né? Faz tudo que precisa ser feito. E você conquista, você cresce, você constrói. Você prospera. Por isso eu tô falando com mulheres prósperas já. Que a gente quer o quê? O próximo degrau. Tá? Mas a gente quer o próximo degrau como? Cansada, esgualepada. Eu adoro esgualepada. Eu morei lá no Paraná um tempo, né? Cansada e esgualepada, como sempre? Não. Tá? Porque esse cansaço que eu tô falando não é um cansaço que você dorme e acorda zerada. É uma exaustão. Bom dia, Gê. É uma exaustão de quem está num modo contínuo e que a gente não consegue desacelerar, porque se a gente desacelerar as coisas não acontecem. Então a gente não tá só cansada que dormiu, renovou. A gente está no limite do burnout. Eu falo que vocês têm a cordinha e a gente vai esticando a cordinha. E ela vai arrebentando, e ela vai ficando fina, fina, até o dia que fica um fio. E o burnout, a gente acorda de manhã e ele tá aqui, ó. Você fala assim, calma que hoje ainda não, ainda tem muito o que fazer, volta amanhã. E aí é quando sobra um fio que vocês correm pra falar comigo. Carol, pelo amor de Deus, me ajuda, tá? Ou é no dia que vocês falam assim, se eu não fizer alguma coisa hoje, eu vou pedir o divórcio. Ou quando a cordinha esticou tanto que sobrou só o último fio, aí vocês vêm falar comigo. É assim, né? Bom,
E como que isso aparece na nossa vida? A gente cresceu profissionalmente, mas com muita luta, tá? Profissionalmente, porque a gente tá falando de prosperidade material, tá? Mas eu entendo a prosperidade como integral. Até tem uma mentoria onde a gente trabalha a prosperidade integral, né? A Janta, né, gatinha? É uma das mentoradas. A prosperidade, ela não é só dinheiro na minha vida. A prosperidade é o quanto de vida cabe na minha vida, né? É o quanto eu consigo fazer fluir a minha vida. Quanto mais eu consigo estar presente no meu relacionamento, presente na minha maternidade, nos meus papéis, tá? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque a gente consegue crescer profissionalmente, por exemplo, mas com muita luta, sem dormir, sem dar atenção que eu gostaria de estar dando para os meus filhos, por exemplo, né? Para o meu marido, namorado, ou para a minha vida amorosa, quando eu ainda não estou me relacionando com alguém. E a gente cuida da nossa família, mas não sobra tempo para cuidar de mim. Ou não tem quem cuide de mim. Eu cuidei de todo mundo, mas todo mundo acha que ela tá cuidando de toda a gente, ela tá bem e ninguém para cuidar de mim. Ou eu não sei mais aceitar cuidados. Acontece, gata. Acontece. É uma coisa muito estranha. Quem não quer ser cuidada? A gente chega neste lugar, tá? E a gente conquista, sim, os objetivos. Só que às vezes a gente chega lá e não consegue aproveitar. Entende? A gente ganha dinheiro, mas a gente não tem energia para viver e desfrutar dele. E aí, no final do dia, a gente tá esgotada. Esse esgotamento que não sara com uma noite bem dormida. Não é tomando melatonina, tá? Que resolve o BO. Porque é sem energia, sem potência. Mesmo num vazio. Porque a gente deu tudo que a gente podia. Dei tudo de mim naquele dia e daí não sobrou nada pra mim. E aí a gente pensa, nossa, será que é assim mesmo? Será que pra prosperar tem que estar assim tão... tem que lutar tanto? Sabe? Será que é o preço do sucesso esse? A exaustão? Mas eu preciso dizer uma coisa. Não, gatinha, não é assim. Você não precisa se esgotar para prosperar. Sabe? Você pode ter os dois. Prosperidade e energia. Sucesso e leveza. Vida e crescimento. Entende? Até porque, né? A vida só floresce. A gente só cresce quando a vida pode florescer aqui. Deixa eu arrumar aqui a minha... Ai, gente, tô incomodada com uma coisa. Eu coloquei a minha luz aqui na frente. Bom dia! Fazendo água limpa. Gosto da fazendo água limpa. Coloquei a luz aqui na frente porque tá um dia que nem tem luz aqui nesse Portugal. E agora eu fico aqui com o meu reflexo, ó. Na minha softbox. Vocês que ludem com ela. Bom dia, Dê. Tá, então vamos lá. No lugar desse cansaço extremo para conquistar assim o que a gente conquista, porque a gente tem uma vida bem gostosa de viver, poderia estar desfrutando mais? Poderia. Mas tem muita gente que fala assim, nossa, tá reclamando de barriga cheia, a vida dela tão boa, tá? E por que você não tá tão satisfeita com essa vida que todo mundo tá achando que tá boa? Tá? Tem tudo que ela quer? Por que você tá achando que... Por quê? Porque a gente consegue tudo na força da batalha, tá? E como que a gente faz para isso não acontecer? A gente volta pro nosso lugar sistêmico, tá? Primeiro pulo do gato de hoje... Primeira chave para vocês é: por que você se esgota? Porque você não está no seu lugar sistêmico, você está fora do lugar, tá? Com a postura errada, carregando o que não é seu, sendo quem você não é, para atender as coisas da vida, tá? Gastando sua potência no lugar errado ou nos lugares errados, tá? Porque você tá lutando contra o fluxo e é isso que mata, tá? A gente não tá com o fluxo, a gente tá lutando contra ele para conseguir. A gente começa a prosperar de verdade quando a gente pega e surfa essa onda do fluxo, tá? Vou explicar como. Uma coisa só antes. Eu acabei de fazer um mapeamento sistêmico hoje de manhã com uma gatinha. Que é engraçado, né? A gente começou a conversar e eu falei, tá, qual que é o desafio que a gente precisa vencer, né? Ela disse, quero ter mais constância. Então, ela tá batalhando pra ter mais constância nas coisas que ela acha importante na vida dela. Com razão, óbvio. Os estudos, o cuidado e a presença com a filhota, no casamento, no trabalho, tá? E ela é incrível em tudo que ela faz, mas ela carrega tanta coisa que não precisa, tanta coisa dentro daquela mochila, sabe? Grande mochila do passado, que ela não consegue...
não só manter a constância, mas ela não consegue se conectar realmente com o que ela precisa fazer, tá? Ela tá muito distante desse lugar de força e autenticidade dela. E daí, claro que tudo fica muito mais difícil e exaustivo, tá? E isso é um exemplo de lugar que você pode estar agora. A gente vai falar como resolver isso, tá? E ela não é exceção, gente. Estamos assim. A mulher está assim, tá? E a gente vai trabalhar pra isso mudar. E tudo bem. A vida é assim, né? Eu sempre falo, a janelinha aqui é a prova de julgamento. Só funciona se a gente não tiver julgamento, tá? Lembrando que se você prospera, pero na força da luta e está muito cansada e você quer entender por que isso acontece, você vai comentar aqui lugar, tá? Para concorrer à nossa sessão de mapeamento da semana. Vamos lá, vamos entender então o que é lugar sistêmico ou lugar de força. Como vocês sabem, eu trabalho com a teoria sistêmica. E ela implica em quê? Entender que fazemos parte de sistemas diferentes. Qual é o mais importante da nossa vida? A nossa família, certo? Então vamos entender um sistema familiar? É como se fosse a arquibancada de um teatro, onde cada pessoa do sistema tem uma cadeira, tá? Lá mais atrás vieram os meus tataravós. E eles têm lá a cadeira deles todos em fila. Na fila da frente estão os trisavós. E depois os bisavós, os avós, os meus pais, fila por fila, cada um na sua cadeira. Os meus avós, pais atrás de mim, eu com os meus irmãos, meu marido. Na minha frente os meus filhos, na frente deles os meus netos. Tá? Entendemos? Uma arquibancada de teatro onde as pessoas vão sentando por ordem de chegada. De trás para frente, ok? Isso é uma metáfora para você entender o que é lugar sistêmico. Quando tudo está orientado nesse sistema, a vida flui, como se fosse um encanamento, que traz a vida lá da fonte, seja lá qual o nome que você quer dar para a fonte. Deus, a força universal, a consciência, tá? A vida. De onde a vida vem? Por que a vida chegou até mim? Porque ela passou por todas essas pessoas. Como um encanamento, onde a água passa e ela chegou até mim e passou por mim, chegou no meu filho, tá? Por exemplo. Menina, tudo bem, Lenise? Bom dia, gata. Ai, que bonitinha, né? Que delícia ter vocês aqui. Então, quando eu estou no meu lugar sistêmico, eu estou sentada na minha cadeira. Eu olho a vida do lugar certo. O meu lugar. Ok? Faz sentido para vocês até aqui? Eu estou na postura correta perante a vida. Tá? E estar nessa cadeira, no posicionamento interno correto, sendo eu mesma, sem carregar o que não é meu, porque afinal eu estou sentada na minha cadeira, não na cadeira da minha mãe, não na cadeira do meu filho, não na cadeira da minha avó, tá? Sem estar sentada num lugar onde eu não pertenço, a vida flui por mim, tá? Porque se eu levanto da minha cadeira e sento lá na cadeira da minha avó, porque afinal a minha avó não foi uma mãe presente pra minha mãe, a minha mãe tem muita carência emocional, e eu falo, coitada da minha mãe, e eu cuido dela como se ela fosse minha filha. Quer dizer, levantei da minha cadeira, sentei na cadeira da minha avó, e aí o fluxo da vida vem e entala em mim. E aí como que eu prospero? Na batalha, porque eu tô carregando um peso muito grande, que é cuidar da minha mãe. E a mãe dos meus filhos, cadê? A hora que meu filho olha pra trás, a cadeira da mãe dele tá vazia. A indisponibilidade emocional pros filhos. Estão entendendo como isso bloqueia o fluxo? E prosperidade é o quê? Fluxo da vida. Ah! Você sabia de tudo isso, gatinha? Você sabia de tudo isso, gatinha? Tá? Então, quando a vida flui por você, mais vida cabe na sua vida. E aí a prosperidade é inevitável, entendeu? Você está alinhada com a abundância da vida, com o fluxo. Porque a vida flui. Mas quando você tá fora do lugar, tá? Vou dar alguns exemplos aqui pra vocês. Pode ser que você se reconheça em um ou em vários, tá? Por exemplo, quando você está desalinhada com o seu lugar interno. Quando você carrega regras antigas que não são suas. Por exemplo, você herdou aquelas regras da família, tá? Dos pais, dos avós, enfim. Regras que não necessariamente eram faladas, mas que eram vividas e você aprende pelo exemplo, tá? Na minha família, a mulher tem que dar conta de tudo. Por quê? Porque minha mãe dava, minha avó dava e todas as mulheres da minha família foram na força da batalha, criaram 300 filhos, entendeu? Como que a gente pega essas regras? Então, mulher tem que dar conta. Ou, minha mãe nunca descansava, então mãe não descansa. Ou, prosperidade vem do sofrimento. Se não for difícil, não tem valor. Gente, essa eu escuto muito, tá? Dinheiro que vem fácil, vai fácil. Quem disse? Dinheiro que vem fácil é uma delícia.
Tem que quebrar essas regras, você entende? Que coisa que atrapalha. E daí vem um dinheiro fácil, tá? Ganha um bônus no trabalho. Você vai ficar esperando esse dinheiro ir embora sem uso? Ou você vai empregar ele numa coisa boa? Tá? Quebrar essas regras. Só que quando a gente pega essas regras, a gente tá vivendo condicionado a isso, inconscientemente. Tá? Então você aprendeu isso porque você viu seus pais, seus avós se esgotando. Você viu muita gente batalhar para conseguir pouco, por exemplo. Tá? Você viu sua mãe se sacrificar. Então você herdou essa crença. Para prosperar, eu preciso me sacrificar. Dinheiro é suado. Tá? Por exemplo, tá? Falando de questão material. Mas a gente pode falar de qualquer área da nossa vida. Relacionamento, maternidade, tá? Exige prosperidade. Autoestima é prosperidade. Tá? Quem prospera? Quem tá com a autoestima lá em cima ou quem tá com a autoestima lá embaixo? Quem conquista mais? Estão entendendo? Tá? E conquistar é criação. Quem cria mais? Tá? Então essa regra não é sua. É você fora do lugar com a mochila cheia dessas coisas, tá? Vocês já ouviram falar da mochila do passado, né? Que vão todas essas regras da família, todos os traumas, todas aquelas coisas que a gente lida, que não lidou direito no passado, a gente vai carregando a vida toda. E aí os dias são mais cansativos porque eu tô carregando uma mochila pesada nas costas. Tudo que eu faço é baseado no peso ou o que tem dentro dessa mochila. Se eu tenho a questão com a minha mãe e eu preciso dela pra resolver uma coisa no meu dia, pronto, vira aquele escarcéu, um drama e mais uma semana pesada porque eu vou ter que conversar com a minha mãe, eu vou precisar daquilo, entendeu? Tá vendo como fica muito mais difícil? Cadê o fluxo e a leveza? Precisa organizar a mochila, tá? E é isso que esgota. Porque você tá vivendo baseado nos valores de outras pessoas, não nos seus, quando a gente fala dessas regras, tá? Outro exemplo. Você é a mãe da sua mãe, inversão hierárquica. Um exemplo, tá? Existem muitos tipos de inversão hierárquica. Que as possibilidades de erro são infinitas, né? Como na biologia. Um gene tá desligado, pronto, já dá tudo errado, né? Por exemplo, no caso de ser mãe da mãe, é isso. Você cuida da sua mãe como filha, como se você fosse a mãe dela, tá? E você resolve a vida dela, você carrega as dores dela, você se sente responsável por ela, você está fora do seu lugar. Você inverteu a hierarquia. E isso te esgota, obviamente, porque você está carregando um peso que não é seu. Este lugar não te pertence. Entenda, a tua mãe tem um tamanho sistêmico maior do que você. Ela chegou antes nesse sistema. Ela já viveu mais que você. Ela tem mais experiência, mais sabedoria, mais conhecimento. Ela é maior do que você. E aí você vai tentar dar jeito na vida dela? Você, pititica? Filhotinha da mamãe? Você não consegue. E aí a gente vive exausta, porque a gente tá carregando uma responsabilidade muito maior do que a gente consegue dar conta. Faz sentido? Sim, tá fazendo sentido? Sobe um coraçãozinho aí pra saber que tá dando certo, que vocês estão pegando as camadas, tá? Tudo isso por uma inversão do lugar sistêmico, tá? Outra, quando você é salvadora dos pais, um outro tipo de inversão, tá? Você precisa salvá-los financeiramente, emocionalmente. Ai, corações. Você sente que precisa consertar a vida deles, por exemplo, tá? Dá pra eles algo que eles não conseguiram sozinhos e você sente culpa por ter mais que eles, às vezes. Nossa, tô prosperando tanto, mas a minha mãe... Então eu quero dar casa pra ela, eu quero fazer pra minha mãe, quero levar ela, mas entenda. Você pode fazer isso de uma perspectiva adulta. Se você tá fazendo da perspectiva da criança que tá tentando salvar a mãe, erro. Não vai dar. Exaustão, tá? Porque daí você vive essa culpa por prosperar porque eles não prosperaram, de repente. Então você não consegue prosperar de verdade, ou você prospera carregando muito peso, carregando muita culpa. Tá? Você carrega um destino que não é o seu, é o deles. Como se fossem as suas responsabilidades. E esgotamento. Tá? Estão entendendo? Não dá pra prosperar livre. Tem que ser com peso nas costas. Outro exemplo. Você não sabe os seus princípios ou valores. Erro tipo 1, gente. Tipo 1. Entendido, né, esses padrões hierárquicos que eu carrego, de responsabilidade de estar sentado na cadeira errada, eu não sei quais são os meus princípios e valores, eu não sei pra onde eu estou indo, como eu quero chegar lá se eu não sei aonde é. Tá? Você não sabe o que é importante pra você. E se você não sabe, você está vivendo pelos valores dos outros, pelo que a sociedade espera, pelo que sua família acha certo, pelo que todo mundo faz. Será que o que você quer genuinamente ou você quer porque todo mundo está querendo? Entende?
Você não parou para se perguntar o que é importante para mim, quais são os meus valores, o que eu quero da minha vida, tá? Você não tem uma bússola própria, você está vivendo pela vida dos outros, não a sua. Isso esgota, tá? Porque você não está sendo você, autêntica e livre. Tá claro? Aqui exige uma construção um pouco maior, tá? Quando eu falo quais são os seus valores e princípios e prioridades, eu não tô falando de você... É um pouco complicado isso, tá? Mas é uma coisa que a gente trabalha um pouco mais dentro da mentoria. Eu não tô falando dos seus princípios e valores de você hoje. Claro, a gente começa pelos de hoje. Quem sou eu hoje e o que é importante pra mim. Mas entendendo que o que eu quero viver é algo que eu ainda não vivo. Eu tô nesse degrau, mas eu queria viver nesse. Eu preciso me alinhar o quê? Pelos valores e desejos e princípios de quem já está nesse degrau. Tá? Não é um vestir uma nova máscara, mas é entender, isso faz sentido pra mim? Então é pra lá que essas pessoas estão indo? Essa coisa que eu tanto sonhei, é assim que faz? Ah, então é isso. Entendi. Alinhei a bússola, tá? Mas eu preciso saber quais são os meus princípios e valores. Eu começo pelos de hoje. Mas é claro, eu preciso alinhar isso. A gente fez fazendo a mentoria, na terceira etapa da mentoria, tá? Porque é uma construção além. Mas é o que vira o jogo, tá, turma? Na mentoria a gente trabalha 3 pilares, que é um mapeamento. A gente vai saber o que tem dentro da mochila, que cadeira que você tá sentada, qual peso que você tá carregando. A gente vai se liberar dele, tá? Eu uso constelação, movimentos sistêmicos pra gente fazer isso. É um presente que eu dou pras minhas mentoradas. E depois a gente vai criar essa nova mulher, essa nova identidade, tá? Vamos pegar aquela menina autêntica e feliz que existiu lá atrás. Sabe aquela menina autêntica do riso fácil? Eu me lembro tanto da minha... Nossa, um riso frouxo, não podia, sabe, tava achando a vida boa, tava presente, tava gostando. Pegar essa menina e trazer ela pro presente, já com a carga de maturidade que eu ganhei, entendendo mais da vida, com sabedoria. Essa menina incrível, sábia, poxa vida. Você entende? Isso é uma construção e eu tenho que saber os valores e desejos e princípios dela. Ah, é maravilhoso isso, gente, eu fico arrepiada, é isso que a gente faz, tá? Vamos continuar. Uma outra coisa, outro exemplo, quando você tá na energia masculina no relacionamento. A gente teve uma aula incrível da Lori Torsani ontem na Guerreira Mulher Inteira, né? Que é a mentoria do grupo. E ela tava falando isso sobre a energia masculina e a feminina. Claro, quando a gente tá na energia masculina no relacionamento, esquece, tá? Você é provedora, você resolve tudo, você planeja, você controla. Hipervigilância pra nada sair errado, porque se eu não faço, ninguém faz. Se eu pedir pra ele, vai sair mal feito, tá? E aí você toma decisões, cuida, você é mãe do marido, tudo errado. Você não tá sentada na cadeira de esposa, você tá sentada na cadeira da mãe do teu marido, da tua sogra, tá? E aí não tem quem consegue prosperar desse lugar, nem no relacionamento, nem no financeiro, nem nada, gente, porque você tá entalada numa responsabilidade que não é tua, tá? Tá mergulhada na energia masculina de quem só dá, não recebe nada. Você tá fora do seu lugar, fora da energia feminina e do lugar de esposa. Tá? Daí não recebe, não descansa. Faz sentido? A gente não consegue descansar fora, no trabalho, no mundo, porque a gente tem que ir lá batalhar, chega em casa que é o lugar de descanso, não consegue descansar, porque eu tenho que fazer tudo aqui, porque senão ninguém faz nada. Tá? Ou um outro exemplo é quando a gente é vítima dos filhos. É um pouco estranho falar isso, tá? Mas é assim, ó. Ai, me sacrifico tanto por eles. Nossa, eu não tenho tempo pra mim por causa deles. Nossa, eu sou mãe e eu não posso pensar em mim. Entendeu? Então eu não tenho potência como a mãe. É como se eu fosse uma vítima da situação materna. E o problema é quando eu tão cansada e, nossa, isso passa a ser um peso pros meus filhos. Aí meus filhos vão falar assim, nossa, minha mãe não dá conta, coitada. Eu preciso cuidar dela. Aí teus filhos vão entrar no lugar da tua mãe. E você sabe que se você for mãe da tua mãe, muito provavelmente seus filhos sejam sua mãe depois. Tá? Porque você também não teve mãe. Ela foi sua filha. E seus filhos vão querer te compensar por isso. Estão entendendo como isso daqui é bem... É bola de neve? Tá? Então, fora desse lugar de potência como mãe, mais ou menos como uma vítima da maternidade, como se isso fosse o motivo do meu cansaço, eu tô no lugar errado. Tá? E claro, mais esgotamento, menos prosperidade, menos vida passa por mim, porque eu tô ocupada lá, fora do meu lugar, tá? Faz sentido? Acostumada a me sacrificar e chamar isso de amor?
Agora, quando você tá em qualquer um desses lugares, carregando essas regras antigas, fora nas inversões sistêmicas, com a bússola desorientada, tá? Ou na energia masculina, você vive fora da postura correta. Postura o quê? Postura perante a vida. Perante os acontecimentos da vida, perante o fluxo da vida, entenderam? Faz sentido, turma? Esgotamento. A gente tá lutando contra o fluxo da vida, que seria o alinhamento do teatro lá. A água fluindo que nem um belo rio. E a gente tá lá tentando com o balde jogar água pra fora, pra trás do rio. Voltar o fluxo. Tá? Devolver a água pra nascente. Por isso que a gente tá cansada. Entendeu? Faz sentido, né, turma? E aí, o que a gente precisa olhar? A mochila que tá pesada, pegar toda a minha potência, as moedas que eu falo, né? A gente tem uma bolsinha de moedas de potência e eu emprego elas no meu dia. Se eu tenho 10 moedas de potência, eu nasci com 10 moedas de potência, eu vou gastar 6 na minha mala, sobra só 4 pra eu prosperar. E aí vai ser tudo muito mais luta, porque eu já tô sem potência. A gente precisa olhar tudo isso. Feito? Tá? Bom, ó, eu trabalho já há 5 anos ajudando a mulherada a voltar pro seu lugar sistêmico, tá bom? Desde que eu estudei constelação lá. E eu vejo isso todo dia. Uma mulherada incrível. Como essa que eu atendi hoje cedo, uma gata incrível, super alto astral, super pronta pra viver. Tá? Que construíram um montão de coisas na vida, já viveram experiências e tal, mas que estão esgotadas porque estão fora do lugar. Mas se quer resolver isso, gata, vamos lá, tá? Quer, não superficialmente, quer corrigir da raiz? Escreve aí lugar, que é a nossa palavra de chave de hoje, para ganhar um mapeamento sistêmico, tá? Agora imagina comigo. Se você conseguisse se livrar desses pesos e esvaziar a tua mochila do passado, dessas regras antigas e você liberasse delas. Se você não vivesse mais essas inversões, se você conseguisse corrigir, voltar a ser filha dos teus pais, aquela filha que recebe, quem recebe dos pais recebe da vida, tá? A gente não precisa devolver para os pais a vida que eles nos deram, porque nós não conseguiremos. A gente pode estar junto com eles e dividir nossa vida com eles e participar? Claro, é o que a gente precisa. Mas essa ânsia por salvar os pais, porque eles me deram a vida, e afinal eles estão tão incríveis, isso quebra todo o teu fluxo, tá? Resolver essas culpas e tudo mais e voltar para você, para sua autenticidade, para o seu lugar sistêmico, que você pudesse corrigir a sua postura perante a vida, o que acontecia? Consegue imaginar? Tem que imaginar, senão a gente não chega lá, tá? Vou contar a história de uma mentorada, tá? Daquelas que chegam assim na beira do burnout. Que é sempre aí que vocês chegam, né? Vocês ficam esperando. Ai, quem quer separar fica esperando acontecer o BO, pra daí parecer que tem uma desculpa, pra daí separar. Não tem coragem de falar, não quero mais. Por que não? Porque não quero. Tem que esperar acontecer uma desgraça. Ou por que tem que esperar até o dia que você fala assim, nossa, vou precisar me internar na psiquiatria amanhã? Aí que você vai procurar ajuda? Não, faça isso muito antes, tá? Por favor. Recalcular a rota, é tão mais simples. Recalcular a rota. Sabe? É uma ponte pra você viver o que você quer. Se você não tá chegando lá, você precisa só de uma ajudinha. Seu carro quebra, você leva no mecânico. Seu dente dói, você vai no dentista. Você não tá chegando lá, você procura alguém que já foi. Pra te ensinar como faz. Simples assim, tá, gente? Tirar o peso emocional de pedir ajuda, tá? Então vamos lá. A gatinha chegou nesse lugar assim. Prosperava assim. Tinha lá empresa, família. Trabalhava como profissional liberal. Abriu empresa e tal. Mas estava cansadona, exausta, né? Com o burnout acordando ali junto com ela. E o que a gente olhou? Carregando umas regras que não era dela, obviamente, né? Mulher tem que dar conta de tudo. Tinha um jargão na família que era aguenta minha filha. Ai, gente, eu adoro. Cada família tem cada regra maluca. Não podia pedir um negócio pra mãe que ela falava, aguenta, minha filha, aguenta. Mulher aguenta. É porque ela aguentou, a avó aguentou, todo mundo aguentou, a mulher aguenta. É a regra da família. Sendo cuidadora dos pais, né, física, emocionalmente, cuidando deles, as questões do casamento, ela ouvia o casamento dos pais e dava opinião e defendia o outro. Gente, se meter no casamento dos pais, pior roubada. É um negócio que a gente não pode fazer, é um problema muito maior que a gente. Filho não deve se meter no casamento dos pais. Se você não está se dando bem com seu marido, não deixe seus filhos entrarem nesse lugar, porque é inversão, você bota eles como responsáveis do seu relacionamento. Esquece, tudo errado. Peso pra essa criança. E essa mulher tava nesse lugar, tá? Totalmente masculina no relacionamento dela. Por quê?
Porque ela tá tão sem paciência, porque ela já tá fazendo tanta coisa, que ela chega no relacionamento, ela quer que tudo aconteça, então ela controla tudo, ela não deixa ele fazer nada, porque não faz nada certo, e pronto, mais um pra ela cuidar. Tá? Consequentemente, indisponível para os filhos. Vocês estão entendendo como é bola de neve? Porque preocupada com tanta coisa, ela não tem cabeça para aguentar a criança no fim da tarde. Triste, né, turma? Triste. E aí vem aquela culpa da maternidade, né? Porque nasce uma mãe, nasce uma culpa, ainda com mais esse peso. Tá? O que acontece? Ela tá fora de lugar em muitos lugares errados. E o que tem que fazer? Organizar a casa. Gente, é muito mais simples do que parece. É organizar a casa interna. Você não vai precisar olhar pra tua mãe e falar: mãe, para de ser minha filha, você tá fazendo errado. Sua mãe não vai mudar. Você não vai falar pro seu marido: para de ser meu filho, seja meu marido. Ele não vai mudar. Não é o outro que muda. A gente organiza a casa interna e o externo se organiza. É muito mais simples do que parece, gente. Muito mais simples. Tem método. Eu não sei por que não ensina isso na escola. Tá? Então, quando ela faz esse processo de voltar pro lugar de filha, de esposa, de mãe, potência, né, pra ser mãe, sem se distrair com as outras coisas, ela volta pro lugar sistêmico dela, é o lugar de força, é o lugar onde ela desempenha melhor a vida dela. E aí os relacionamentos começam a se organizar. É claro, tem gente que vai ficar triste? Tem, mas não vai conseguir agradar todo mundo o tempo todo. Né? E o que aconteceu? A primeira coisa que ela sente logo, e é uma coisa que vocês, né, passado ali o primeiro, o segundo encontro, já começa a vir uma leveza, porque você vai entendendo o que não é mais teu. E aí hoje essa gatinha consegue trabalhar com muito mais leveza, entra mais dinheiro. Por quê? Porque ela está mais potente no trabalho. Mochila não pesa tanto, ela tem mais força para trabalhar. Tirou troços da frente, ela consegue se empenhar mais nisso, com leveza, com organização. Entende? E aí ela cuida mais dela e ela aproveita mais. Sabe, o marido não mudou, os pais não mudaram. O que mudou internamente é ela. A vida. Como o tanto de vida que flui por ali, porque ela limpou o encanamento. Tá? Deixou pra trás o que pesava. Faz sentido, turma? É o básico bem feito. Que é o essencial, tá? Ainda tem muitas camadas para crescer, enquanto vivos inacabados. Ainda tem, né? Ela alcançou um degrau e ela vai continuar subindo. Tá? E é exatamente isso que acontece quando você está no seu lugar sistêmico. Entendemos? Entendemos? Mais potência sobra. Esvazia a mochila das costas, senta lá na tua cadeira, lá no teatro do seu sistema, e sobra mais potência para a vida fluir por você. Tá? Não ter mais bloqueio, não ter mais peso, cabe mais vida na sua vida, mais energia, leveza, potência. E aí que a gente consegue conquistar mais. Tá? E aí quando a gente tem mais vida fluindo por mim, a prosperidade fica inevitável. Porque a vida é abundante, ela quer fluir. E só consegue quando você está alinhada com isso, com o cano desentupido. Por quê? No ambiente correto, interno e externo, a gente começa pelo interno, que é o que eu consigo controlar, certo? Fazendo contatos com pessoas certas, olhando para o lugar certo, na postura correta, pronto. Autêntica, livre, inteira, eu fluo. Faz sentido? Enquanto eu tô vivendo ali no ambiente errado, consumida pelo pessimismo, pelas coisas que as pessoas falam de mim, que contatos com pessoas certas eu faço? A prosperidade corre por onde? Pelas pessoas. A prosperidade corre por uma rede invisível que conecta pessoas. É o fio que me conecta até você. Então a nossa prosperidade vem de onde? Dos nossos relacionamentos. Porque eu tô aqui cheia de vida e eu tô entregando a minha vida pra vocês. Porque eu transbordo. Quanto mais vida passa por mim, mais eu posso entregar. Eu venho aqui de graça uma vez por semana há mais de um ano. Gente, já são quase 2 anos. Toda semana. Eu perdi umas 3 aulas durante 2 anos. Vocês entendem o que é isso? É transbordo. E aí tem como não fluir? Não tem como não fluir. Entendeu? Olha a Carol de 2 anos atrás. O quanto de crescimento a gente não teve nesse tempo. Por quê? Porque a gente aumenta o transbordo. Aumenta o quanto de vida passa por mim e quanto que eu entrego. É assim que a prosperidade acontece. Mas eu tenho que estar livre, não na luta. Tá? Porque senão sou eu caçando a prosperidade, caçando os contatos. Não, a vida entrega as pessoas certas. Porque você está alinhada. Tá?
Não é uma coisa mágica, energética, mística. Não. Tá? É uma coisa palpável e tangível. É só você se alinhar internamente. E aí você não aceita mais estar em lugares que não combinam com você. Você não aceita mais estar com pessoas que não combinam com você. Você não aceita ter conversas. Você impõe limites, porque você entendeu quem você é. Anota isso, por favor. Bota num quadro na parede. Esse é o resumo do meu trabalho. Ah, gente, é isso. É isso que eu ajudo vocês a chegarem, tá? Então, quer viver isso aí, gatos? Comenta aí. Lugar, tá? Bom. O que você precisa fazer pra chegar aí? Tá aqui na tua frente, tá? É muito mais fácil do que você imagina. Porque a gente fica colocando lá 300 impedimentos. Parece que é uma coisa que só os outros conseguem. Não, qualquer um consegue. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Tá? O que você precisa fazer? Ver onde você tá fora do lugar. O pero aqui é porque tá no nosso ponto cego. Por que eu não consegui até hoje, então? Se é só olhar em que lugar que eu tô. Porque tá no nosso ponto cego. Quando a sua amiga tá lá com o terceiro boy tóxico, você olha e fala assim, ei, mais um relacionamento tóxico. O que ela tá achando? Que agora vai, que ela encontrou o amor da vida dela. Por quê? Porque de fora a gente vê. Quando é o nosso BO, a gente não enxerga. Então, por quê? Tá no nosso ponto cego, a gente não consegue ver sozinha. O que a gente precisa fazer? Encontrar alguém que ajuda a gente. Tá? É como se eu estivesse tentando ler o rótulo da garrafa, sendo que eu tô dentro da garrafa, eu não consigo ver. Alguém de fora, tá? Que não está imerso na situação como eu, lê o rótulo e me conta lá pra dentro da garrafa. Assim, é só sair. Entendeu? Tá? Precisa de alguém. E tudo bem, né? Como eu precisei, como todo mundo que cresceu precisou, e precisa sempre. A gente vai procurar alguém que já fez o caminho pra ensinar a gente como é que faz. Outro, organizar a mochila, obviamente, né? Mas não basta perceber o que tem lá dentro, tem que dar uma trabalhada em cada coisa, resolver da raiz, e é isso que o sistêmico faz de melhor. E voltar pro seu lugar, tá? Postura correta, não pro lugar do automático, tá? Não acontece sozinho. A gente precisa um dia decidir assim, cansei disso que eu estou vivendo, pode ser melhor, não é possível que seja só isso. E aí você fecha para balanço, trabalha ali umas coisas internas e reabre nova, entendeu? Realinhada com o fluxo. É um processo, é uma jornada, mas ela é muito possível, tá? Você não consegue sozinha, eu não consegui o meu, tenho lá os meus mentores, nesse momento tenho 3 pessoas me orientando de diferentes coisas, tá? Uma pessoa me orienta no meu trabalho terapêutico, aprendendo mais com essa pessoa, uma pessoa me orienta nas minhas questões internas e uma pessoa me orienta no estrutural, entende? No logístico, na dinâmica de empresa e tudo, que é uma outra faceta minha, né? Que eu tenho a empresa no Brasil e é isso que eu tenho que gerir mais uma coisa. E eu tenho alguém que me orienta nisso. Vocês entendem? Porque minha vida fica muito mais fácil, gente. Tem alguém que me orienta a fazer o certo, eu não preciso ficar batendo a cabeça tentando sozinha. Alguém fala, é por ali, gata. E a gente fala, então vamos. Aí não consegui. Aí então faça assim. Gente, não é isso que a gente quer? Ó, 40 anos, a gente não tem mais tempo a perder, né? Então vamos lá. E é por isso que eu criei a MES, tá? Baseada na minha jornada, criada com base nos 15 anos de estudo e desenvolvimento pessoal, tantas filosofias e fontes diferentes na minha própria jornada de crescimento e em tantas mulheres que passaram pelo meu trabalho e que hoje vivem mais vivas. Isso que é uma loucura, né, gente? Tá? Agora, quanto tempo mais que a gente vai perder carregando peso? Tá? Já entendeu o que tá acontecendo. A senhora tá aí atirando para muitos lados e você não tá focando na mira. O que precisa fazer? Reorientar tudo isso. Tá? Não é teoria, não é sonho, é real, é possível. Eu vejo isso acontecer todo dia. Eu acompanho pessoas que vivem isso, tá? E pode ser você. Se eu consigo, se a fulaninha consegue, todo mundo consegue. Tá bom? Uma das minhas mentoradas casou essa semana, lindeza. E tinha lá umas super questões, assim, com o namorado. Nossa, BO e não sei o quê. E fomos entendendo de onde vinha, regras familiares, por que ela tinha esse medo e não sei o quê. E pronto, casou. Gata, entende? Felicíssima, né? E não é assim, casou pra ver se conserta, não. Consertou e depois casou direito. Tá? Porque casar pra ver se melhora, piora. Ter filho pra ver se melhora, aí desandou. Conserta primeiro pra fazer isso depois, tá? E não é daqui a 5 anos, tá? Tem que ser logo. Não é quando tiver tudo perfeito. É agora. A gente tem que trocar a roda do carro com ele andando. Não tem outra hipótese.
Não dá pra parar tudo, quando tiver tudo perfeito eu vou parar, vou me reorganizar, e daí não vai chegar esse dia nunca, tá? Tem que ser já. Ou fica aí também, curtindo o pessimismo, também é possível, né? Eu falo, eu quero viver mais 60 anos, vou fazer 40 e quero chegar no 100. Será que não vale começar a trocar a roda com o carro andando hoje, para daqui a 10 anos que seja, eu ser uma mulher mais feliz, mais orientada, mais próspera, mais viva? Vale, não vale? Ainda vou ter mais 50 para aproveitar isso depois, tá? Ou se não, fica como tá, um dia tudo acaba, como tudo tem fim mesmo, né? Uma hora o sofrimento acaba, a gente parte dessa e pronto. A gente que escolhe, né? Vamos lá, joias da coroa. Nossa, essa aula ficou longa, né, gente? 40 minutos já, geralmente acaba com 40. Vamos lá. Joias da coroa. Papel e caneta. Vou perguntar rapidinho. Oi, Liliana, bom dia. Vou fazer as perguntas rapidinho, você anota aí, ou senão depois a aula fica gravada, você volta aqui pro finzinho da aula e responda essas perguntas, porque elas já podem trazer muitos insights, tá bom? É aqui que tudo começa. Então vamos lá. Você acha que você tá em qual grupo desses? Você prospera, mas é na força da batalha e tá bem cansada? Ou você já consegue prosperar com mais vida, com energia? Tá? Você tá no 0 e você precisa descobrir como sai desse lugar? Ou você já tá num degrau que só precisa melhorar? Que melhorar é sempre possível, é o que a gente quer, tá? 2. Você está fora do seu lugar sistêmico? E entenda, nunca é na primeira camada que a gente identifica, tá? Porque, como eu disse, tá no nosso ponto cego. A gente tem que dar um mergulho a mais, tá? Mas vai anotando um por um, porque às vezes sozinha demora, mas a gente pode chegar. Às vezes a gente pede ajuda das pessoas que conhecem a gente também pode chegar. Ou senão também escolhe a mentora, né, gata? E eu vou falar cirurgicamente, aqui, tá? Se você quer ponte, quer economia do caminho, você me avisa. Então, tá fora do lugar sistêmico? Em quais lugares? 3. Quais são os seus princípios e valores? E não os que você herdou, os que são seus de verdade. Se você não sabe quais são, você está vivendo pelos valores dos outros. Identifique quais eles são. Tá? Muitas vezes a gente faz isso. A gente chega lá no fim da mentoria, nessa terceira parte, onde a gente vai fazer essa nova construção dessa nova identidade da mulher. Bom dia, Cecília. Tudo bem, gatinha? E a gente percebe que, nossa, afinal, tudo que eu achava que era importante é o que minha mãe achava que era importante. Eu nem acho isso importante, tô fazendo isso até hoje. Tá? Ou os valores da época em que a gente era criança, fomos educados pela televisão, às vezes, né? E aí aqueles valores todos deturpados. 4. Se você estivesse no seu lugar sistêmico correto, porque você já entendeu o que é isso, tá? Aquela postura correta perante a vida, com a sua mochila do passado livre, com a potência pronta para você aplicar nas coisas que você realmente acha importante. Como você acha que a sua vida ia ser? Entenda, o que mudaria? Porque é esse lugar que a gente quer chegar. Nossa, mas faça isso com muito carinho. Você sabendo onde você quer chegar, você chega. Se você não souber onde você quer chegar, esquece. Você vai ficar dando voltas em círculo no mesmo lugar. Tá? Uma chave. E 5, o que te impede de buscar ajuda para voltar pro lugar? É medo? É achar que você consegue sozinha? É não saber que existe isso, esse tipo de solução? Porque inevitavelmente a gente vai precisar, tá? E tudo bem. Às vezes é entender que se eu não conseguir até hoje, talvez é porque eu simplesmente não consiga mesmo. Se eu achar alguém que me dá aquele empurrãozinho, a coisa anda, tá? A real é, se estamos aqui pensando sobre isso, é porque a gente não conseguiu, e tudo bem. Tá? Eu não conseguia. Nossa, gente, vocês não sabem quanta gente que me ajudou no meu processo. Mas tanta, são 15 anos, gente. Assim, só em turmas regulares, sabe? Em cursos, em técnicas, com professores, mestres, monges, gurus, babas. Porque na minha época, em que tudo isso daqui era mato, o autoconhecimento vinha da Índia. Então eu estudei muito Vedanta, por exemplo. E aí, em meditação, yoga, eu sou instrutora de 2 tipos de yoga diferentes. Estudei 3 anos. E aí a gente precisava, assim, colar na barra do sari, do monge, e falar assim, por favor, me dá essa resposta, eu não tô vendo meu caminho, eu não sei pra onde eu tô indo. Eu tô entendendo a teoria, mas eu não sei como aplicar isso na minha vida. Era muito mais difícil, tinha que achar um que falasse assim, tá bom, eu vou ser o teu mestre, e você será a minha aprendiz gafanhota.
Você entendeu? Nossa, era muito mais difícil. Hoje em dia, minha gente, a gente entra numa mentoria em 2 meses e a gente sabe a resposta. Estão pegando a diferença? Bons tempos, né? Por isso que eu tenho tantos mentores. Bom, vamos lá, gatinha, ó. Se você se viu nessa aula aí, até agora você não sabia o que era que estava tão difícil de prosperar, que você chegava lá, mas chegava esgualepada, né? Agora você já sabe que não é assim, é o preço do sucesso. Por isso que é tão difícil. Você entendeu que não é preço, é você fora do seu lugar, carregando o que não é seu, lutando contra o fluxo. Certo? E é isso. Isso estava no teu ponto cego. Entendeu? Por isso que é tão bom o autoconhecimento. A gente escuta alguém falando um negócio e já tira um monte de insight. Isso é bom demais, por isso que eu vivo isso. Tá? Numa aula de 47 minutos. Você já conseguiu entender tudo isso. Imagina trabalhando profundamente com método. Tá? Com quem consegue ver e te contar o que tá escrito no rótulo da garrafa. O que você precisa fazer? O que você tá vivendo? Como que sai desse lugar? Com acompanhamento individual, turminha, por 2 meses. É o tempo que a gente leva na MES, tá? Na mentoria estrutura sistêmica. Pra voltar pro teu lugar, pra se realinhar com o fluxo. Construir essa mulher que você quer ser, porque ela precisa ser construída, ela não vem sozinha. Não é natural. Conheço gente, agora nessa altura já tô aqui há 9 anos quase, em Portugal. Já quase 70 anos que parece que tem 12. Porque não vem naturalmente. Parou no tempo. Entende? Não vem naturalmente. Um dia a gente precisa fazer isso com consciência. Isso precisa ser mudado, eu vou recalcular a rota e vou mudar. É o que os adultos fazem e vale a pena, viu, turma? Mas eu preciso falar uma coisa, tá? Trabalho só com gatinhas que estão decididas, porque eu não quero gente que quer só que eu resolva. Não, tô com um problema no relacionamento, a Carol resolve. Não é bem assim, tá? Te ensino o caminho. Então tem que ser pessoas que querem mesmo entender, que querem se transformar, que estão cansadas desse esgotamento, que já entenderam que a vida não é guerrear, querem sair da guerreira, entende? E querem viver de verdade, sabe? Que estão decididas. Se não tá decidida, fica aí, tá, gatinha? Mas eu sei que se as gatinhas que querem tudo muito fácil, ou não é muito fácil, mas que não estão dispostas a olhar pra dentro, elas nem aparecem na minha vida. Bom, fica aqui meu convite pra vocês, tá? Quem quiser conhecer melhor a MES, me chama no direct, eu tô sempre aqui, te explico tudo, sem compromisso, vamos nessa, tá? Eu amo o meu processo, eu trabalhei muito nele, ele tem dado resultados incríveis. Se você quiser também já começar, marca o mapeamento sistêmico, é o ponto de partida de qualquer processo comigo, porque a gente precisa saber o que é que está acontecendo na sua vida, o que é que você precisa viver, o que você gostaria de viver. Eu te ajudo a desenhar isso, você entendeu? Para que serve o mapeamento sistêmico? Entender o que você vive e desenhar aonde você quer chegar. Se você não souber aonde você quer chegar, não chegará. E aí eu te falo qual que é o bloqueio sistêmico que tá te impedindo de chegar lá. Eu te conto qual que é o ponto cego. É isso que a gente faz no mapeamento sistêmico. Ou comenta que lugar, né, gatinha? Que é a nossa palavra-chave da semana para ver se você ganha esse mapeamento sistêmico de presente. Para começar a desbloquear aí o conquistar com leveza, tá? Bora lá, gatas? Muito obrigada por essa aula tão longa. E agora eu vou descansar, porque eu já fiz muito essa semana, gente. Estamos só na quarta. Amanhã ainda tem mais umas coisinhas pra fazer e na quarta-feira é meu dia... Não, na sexta-feira é meu dia de descanso. Sim? Dúvidas? Ou seguimos? Vamos viver a nossa quarta-feira? Gente, obrigada por mais uma aula. Me chamem aí, tá? Tô sempre aí pra conversar com vocês, explicar sobre os processos e movimentos, tá? É a minha vida, adoro. Tchau, turma. Boa quarta.